Bom, na aula 38, eu quero continuar aí sobre a questão aí da distribuição dos combustíveis, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês aquela mesma figura que eu tinha parado no vídeo anterior, que é esse aqui, né? Em que a distribuição, óbvio, né, dos combustíveis vai se comportar de acordo para onde os consumidores estão, né? Então, por isso que a maior parte da infraestrutura está próximo ao litoral, né? Aí, no final, até falei do transporte de etanol, que existe também etanoldutos, mas da mesma forma que a gasolina e o diesel, o transporte de etanol é disparado quase só por caminhões, tá bom? Aqui tem, que vocês podem ver, bases primárias, bases secundárias. Por exemplo, aqui na Amazônia, aqui no estado do Pará, tem mais bases primárias, tem bastante aqui, né? Mas é mais nos portos, tá? Porque tem alguns aqui onde as rodovias não chegam. Vamos lá. No caso, vamos supor aqui, estado do Acre e Porto Velho, né? Aqui, né? Capital do estado de Rondônia. Eles têm uma dificuldade natural que, assim, em época de chuvas, no verão, as barcaças conseguem chegar lá. Isto é, sai lá o óleo diesel, gasolina, por exemplo, aqui de Manaus e vão aqui para Cruzeiro do Sul, Rio Branco, no Acre, Porto Velho, ou aqui acho que se não me engano, é Caracaraí, que é uma cidade lá no Roraima, né? Antes de Boa Vista, que é bem mais para cima. Aí tem, acho que aqui deve ser Oriximiná, Santarém, e assim por diante, né? Nos terminais hidroviários. Mas, em época de seca, né? Chove menos. Então, por exemplo, o caminhão tem que sair aqui de Paulínia, andar por mais uns 4.000 quilômetros para chegar em Porto Velho. O consumo de combustível aumenta muito. Tanto que, por exemplo, de Paulínia até Rio Branco, capital do Acre, é mais ou menos assim. O quanto que o caminhão consome de óleo diesel para ir daqui de Paulínia até Rio Branco, aí já vai ser mais de 4.000 quilômetros. O quanto que aqui um caminhão consome é o equivalente ao óleo diesel que tem nos tanques lá nos tancões aí para ser vendido. Então é assim, o que a estrutura de logística consome para vender, né? Na verdade, no fundo tá vendendo o dobro, tá? Por quê? Porque, porque, como eu falei, né, que todo o combustível que o caminhão consome para transportar a carga é equivalente à própria carga. É muito louco isso, né? Então, por exemplo, aqui de Manaus, né? Tudo bem, Manaus é muito mais perto, mas o transporte hidroviário consome muito menos combustível, tá? E o ferroviário também, né? Se tivesse, por exemplo, uma ferrovia que atravessasse, tivesse pelo menos transportando óleo diesel para até metade do caminho, ia ajudar muito, tá? Tem alguns locais aí, né, que tem infraestrutura de transporte ferroviário de combustíveis no Nordeste, alguma coisa assim, mas as ferrovias precisam melhorar muito. Porque, por exemplo, no vídeo anterior eu falei de Paulínia até Campo Grande, que até então era ferrovia, agora não é mais, por causa do risco à segurança, no caso, descarrilhamentos, aí envolve incêndio também. Recentemente aconteceu, alguns anos atrás, aconteceu uma tragédia em São José do Rio Preto, na cidade. Por quê? Porque a ferrovia passa quase no centro da cidade, tem mais de 400 mil habitantes. Então tem toda essa questão aí, né, que não apenas ambiental, mas no que tange aspectos de segurança, tá? Agora, fala-se muito em logística reversa, que é o quê? Você transporta alguma coisa na ida, buscando trazer alguma coisa na volta. No caso daqui da região centro-oeste, ela pode funcionar muito bem como? Por exemplo, Mato Grosso não é um estado que não tem uma população grande, assim, em comparação a São Paulo. São Paulo, 45 milhões de habitantes, estado mais populoso do Brasil. Mato Grosso, eu chuto que tenha 8, mas não, nem 8, até menos. Deixa eu imaginar aqui, uns 5 milhões de habitantes, 4,5, mais ou menos isso, nesse estado inteiro aqui. Então, o que acontece? Uma carga, independente se é caminhão ou trem, conduz o combustível para o Mato Grosso, agora está acontecendo o seguinte, na volta eles estão levando biodiesel e etanol. Por quê? Porque o Mato Grosso é o maior produtor de biodiesel do Brasil. E está crescendo muito a produção de etanol no Mato Grosso, graças à maior produção de milho do Brasil, que é lá também.
porque para eles é muito mais convidativo produzir milho para ser industrializado no próprio local, gerando renda, todos aqueles benefícios, né, da industrialização, né, renda, emprego, etc. E também meio ambiente, é muito mais compensador produzir no próprio local do que transportar por caminhões até, por exemplo, Porto de Paranaguá, no Paraná, ou no Porto de Santos, no estado de São Paulo. Só que o agravante, né, que entrando tanto no estado de São Paulo quanto do Paraná, a cada trecho de 50 quilômetros, 60 quilômetros tem um pedágio. Então, olha o gasto, o custo logístico que eles têm. Então, o que acontece? A refinaria de Paulínia pode levar óleo diesel e voltar com o biodiesel, ou levar gasolina e trazer etanol, né? Então, há uma preocupação acerca disso. E Mato Grosso do Sul, no meio do caminho, ele pode ser igualmente beneficiado. Tá? Então, como eu falei já alguns vídeos atrás, a grande vantagem da produção de biodiesel, desculpa, de biocombustíveis em geral, é que ela pode usar uma gama enorme de matérias-primas e ser instalado no Brasil inteiro. E, e as usinas de biodiesel e de etanol são muito menores do que as refinarias, então a renda, né, os benefícios, os empregos são mais distribuídos. Tá? Não tem muita concentração. Tá? E ao contrário da indústria do petróleo, né, que ainda gasolina e diesel são ainda mais competitivos do que os biocombustíveis, mas é uma renda concentrada, impostos concentrados em poucos estados e poucas regiões, ainda mais que eu falei que os royalties são mais concentrados nos municípios e nos estados. E outra coisa, a gasolina e o diesel só são viáveis economicamente porque são produzidos em grandes refinarias, porque se tivesse assim, várias refinarias pequenas, vamos supor, uma refinaria pequena em Campo Grande, outra em Cuiabá, outra em Rondonópolis, outra em Dourados, por exemplo, uma em Porto Velho, uma em Goiânia, sei lá, talvez não seria viável economicamente. Tá? Também porque alguns dos seus derivados, né, só são viáveis também usando grandes indústrias. Então, por isso que tem indústrias que estão perto apenas de refinarias. Tá? Então, onde eu quero chegar? As usinas de biocombustíveis estão muito próximas à matéria-prima, ao passo que as de derivados de petróleo, as refinarias de petróleo, estão mais próximas ao mercado consumidor final. Também porque, olha só, o estado de São Paulo que tem mais refinarias, mas a maior produção está no mar Fluminense, estado do Rio, Bacia de Campos, e crescendo aos poucos Bacia de Santos. Aí sim, tem ido para o estado de São Paulo também. Gás natural ainda muito mais, talvez 90% Rio de Janeiro. Tá? Mas daqui a pouco eu falo de gás natural. E aí o que acontece? Até falei uns vídeos atrás, mas muito tempo atrás, que no caso específico dos biocombustíveis, né, etanol e derivados, por exemplo, estado do Mato Grosso do Sul, onde os deslocamentos são grandes, as distâncias entre as cidades são grandes, né, há o que chama passeio do etanol, em que uma usina de produção de etanol, ela não pode ainda, tem uma discussão ainda, até avançando as discussões lá no Congresso, lá em Brasília, e que o etanol produzido por uma usina, ela não pode ir diretamente para o posto, porque aumenta os riscos de fraudes, como é que se fala? Não fraude, fraudes também, alteração, né, da composição dos biocombustíveis, colocar solvente, tudo que é errado, né, tudo que é crime, mas também pode ter adulteração na contabilização, entrada e saída, né, para fins de arrecadação de impostos. Suborno, não suborno? Não, não suborno, irregularidades na arrecadação de impostos, tá? Fraudes das mais diversas. Então, o que acontece? Uma usina que ela vai produzir numa determinada cidade, do interior do Mato Grosso do Sul, por exemplo, ela tem que ir até uma base em Campo Grande e voltar para a mesma cidade. E em vez de um caminhão deslocar por 20 quilômetros, por exemplo, entre uma usina até o posto, vai ter que deslocar centenas, só para ir e depois mais centenas para voltar, por causa da distância entre desta usina de uma base, por exemplo, uma base secundária. Em Dourados, por exemplo, tem base de uma rede privada, mas não tem base de todas as bandeiras. Tá? Por exemplo, a Petrobras, acho que Mato Grosso do Sul, se não me engano, só tem em Campo Grande. Então imagina, né, uma usina instalada em Ponta Porã ou em Dourados levar etanol para Campo Grande e voltar para Dourados, para abastecer um posto de Dourados. Olha o trabalho que dá, né? É isso que chama de passeio do etanol. Mas, enfim.
Já no estado de São Paulo é um problema não tão grave porque as distâncias são menores, tem muito mais bases, mas é também porque o consumo é muito maior. Então imagina locais mais distantes, no Mato Grosso inclusive. E no caso do biodiesel não é diferente, porque a obrigatoriedade de colocar, né, ter lá uma composição definida por lei de diesel no biodiesel no diesel comum, mesma coisa, 27,5% do etanol na gasolina, tá? Então precisaria de mais bases, né, para diminuir esses deslocamentos dos combustíveis, né, porque nestas bases também elas não têm apenas os laboratórios para analisar a qualidade, mas também ocorrem as misturas. Até mesmo etanol hidratado, ela tem que fazer esse passeio. Porque se fosse, por exemplo, etanol anidro, é inevitável, tem que ir na base para misturar a gasolina. O biodiesel misturar com o diesel comum. Mas até mesmo o etanol hidratado tem que fazer esse passeio, tá? Porque é para fins de controle. Tá? Controle aí que no final das contas vai ter arrecadação de impostos, ICMS em cima do volume do combustível. Tá? Que mais? Há uma necessidade aí maior, né? Há um potencial enorme de aumento de produção de biodiesel, etanol, pensando e visando inclusive as exportações, porque tem muitos países que querem consumir biocombustíveis para evitar a dependência dos derivados de petróleo, ainda mais que boa parte do petróleo é produzido, por exemplo, no Oriente Médio, Rússia, que muitas vezes são países instáveis politicamente. Tá? Do que, por exemplo, biocombustíveis que a produção é muito mais disseminada e também gera muito mais empregos do que produção de derivados de petróleo, né? Aqui, por exemplo, refinarias futuras, né? Até começou aqui a construção no Maranhão, mas não sei se vai vingar. Aqui a Coperge, Rio de Janeiro. E aqui a Lima já está produzindo, né? Mas está em estágios, né? Então não é total. Né? Foi inaugurada, sei lá, a primeira fase, sei lá, falta a segunda, a terceira, enfim, né? Uma coisa também, as refinarias, elas não são modulares. Esse é o grande problema, porque expandir a produção fica muito mais difícil. Tá? Ao contrário de qualquer coisa que é modular, que é só construir blocos, né, e ativar e desativar em blocos. Então, uma refinaria, né, por exemplo, a capacidade de produção é 200 mil, mas dá para produzir 10 e uma fábrica de 200? Eu acho que não. É muito difícil. Os custos por volume ou massa do produto final produzido aumenta muito. Tá? Mas, assim, a variação da produção dos derivados se vai muito com o sabor da economia, né? Isto é se o consumo aumenta, né, se a tendência do consumo aumentar, né, lógico que a produção tem que aumentar também, se não importa. E atualmente, empresas privadas podem comprar derivados de petróleo e etanol também, sem o crivo da Petrobras. Tá? Por exemplo, aqui no Nordeste, estou comprando muito etanol dos Estados Unidos, que para eles é mais barato importar dos Estados Unidos do que comprar, por exemplo, do interior de São Paulo. Tá? Claro que depende muito assim, da variação da cotação do real, mas pelo menos até uns poucos meses atrás isso estava acontecendo. Aí há uma grande gritaria, né? Porque o Brasil importa etanol, né? Visto que produz bastante, etc. E tal, né? Bom, falei demais desse slide, vamos falar dos demais aqui. O que eu posso comentar? Previsão da produção de petróleo. Segundo os avanços tecnológicos, em especial do petróleo da camada pré-sal, previsão de crescimento, previsão das reservas, há uma previsão de aumento também, tá? Até chegar a mais de 5 milhões de barris por dia, né? O que configura aí entre, pelo menos, uma das 10 maiores produções mundiais, tá? E esse crescimento é graças ao petróleo da camada pré-sal, porque pós-sal está só caindo, né? Vai chegar ao ponto que talvez seja até mais barato o petróleo da camada pré-sal que pós-sal, né? Porque imagina um monte de plataformas de grande tamanho lá na petróleo da camada pós-sal e produzindo pouco. Chega uma hora que vão ter que desativar. E não está longe disso acontecer. Desativar as plataformas da camada pós-sal, as mais antigas. Porque da pré-sal estão sendo construídas, estão sendo inauguradas e assim por diante. O que é esse PDE? Plano Decenal de Energia. Então, no plano de 2029, estava previsto essa produção aqui em vermelho. Já uma previsão mais atualizada, até uma previsão que saiu agora em 2020, está previsto bem menos.
Ah, por que que aconteceu? Um dos motivos, crise econômica decorrente de epidemia. Por quê? Porque a produção do petróleo está sempre acompanhando a possibilidade de consumo. Se a tendência é aumentar o consumo, então a tendência é aumentar os investimentos, se não o contrário. Tá? Então faz análise do PIB, da renda e tal, para encontrar os valores aí do PDE, né? Plano Decenal de Energia, que eu falei, pré-sal, tendência de crescimento. Só que 2029 previa-se mais, também por causa da pandemia que contribuiu para a queda do PIB. Participação do petróleo pré-sal, vocês estão vendo aqui, só para corrigir, né? Não tinha certeza, né? Mas até 2017 a produção do pré-sal era menor. 2018 para frente superou o pós-sal. Em terra, que é, acho que aqui tá, eu falei 1% no vídeo anterior, né? Aqui, só para corrigir, né? 2016, 16, 2026, 2%. Todo esse atualmente 3%, enfim. Declínio natural da produção do pré-sal é porque está chegando uma hora que tá se tornando mais difícil produzir um petróleo viável economicamente. Ainda mais, né, com a competição do pré-sal. Reservas provadas, né, que é aquelas lá que eu tenho certeza absoluta que está lá, mas não estou dizendo que eu vou conseguir extrair tudo aquilo. Brasil, 13 mil milhões, né, 13 bilhões de barris. O vídeo atrás eu falei 15. Está perto, né? Provadas, 15 bilhões. Possíveis, algo em torno de 50. Possível é, assim, algo nível de confiança menor. Tá? Aí tem que se fazer mais pesquisa para ver se vai, e não apenas pesquisas, é aquela situação assim que depois de fazer o estudo geológico não dá para ter tanta certeza se aquilo é muito ou pouco petróleo. Mas em condições mais otimistas, o possível é 50. O provado é mais concreto, mais realista. Então, digamos que as reservas provadas totais no Brasil, 13 bilhões de barris. É só para efeito de comparação, Venezuela, mais de 300 bilhões. Só que a maior parte é o petróleo grosso, petróleo assim de industrialização mais difícil, por isso que é um petróleo mais barato, tá? Que é o petróleo mais grosso, tá? Até com uma densidade um pouco superior à da água. Então é coisa pra caramba. Mas estão as maiores reservas do mundo, só que eu não sei se vão conseguir, né, aproveitar tanto assim, porque pelas questões econômicas que a Venezuela está passando, dificuldades aí diversas, enfim, até inclusive políticas, e também porque é lógico que os importadores, consumidores, preferem um óleo mais fácil de ser industrializado, que é um óleo leve, que tem no Oriente Médio. Vamos lá, falando do Oriente Médio, está aqui, ó. Irã, metade das reservas da Venezuela. Olha, gente, eu tinha visto no vídeo, custei acreditar, mas aqui é verdade mesmo. As reservas da Venezuela são as maiores do mundo, são superiores à da Arábia Saudita. Porque eu sei que a Arábia Saudita possui aí, pode ser que eu esteja enganado, a maior produção de petróleo do mundo, embora já tenha ouvido falar que no futuro vai ser os Estados Unidos. Mas é porque os Estados Unidos há uma produção de óleo de xisto, que já não é a mesma origem do petróleo. Eu não lembro se tem umas tabelas que mostram isso, para me corrigir ou para corrigir meu erro ou confirmar meu acerto. Mas olha só, as maiores reservas, Venezuela e depois a Arábia Saudita. Aí tem grandes como Canadá, só que o Canadá eles têm que chamar de óleo da areia betuminosa, outra origem também. Tem nada a ver com o petróleo que nós conhecemos, que é a areia betuminosa extraída mais próximo ao solo. Mas o custo de produção do óleo da areia betuminosa é um dos mais caros que tem. Tanto que se tiver uma queda razoável do barril de petróleo, a primeira atividade impactada que vai ter prejuízo é justamente o da areia betuminosa, que é o petróleo mais caro do mundo. E depois da areia betuminosa, o petróleo da Venezuela. Tá? E por último, óleos leves, petróleo da camada pré-sal do Brasil, de Angola, que é camada pré-sal também, e também do Oriente Médio, entre outros exemplos. Mas vamos lá. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, as reservas no Brasil aumentaram. Existe o tal do Pico de Hubbert, que até falei muito tempo atrás, que é um estudo que foi feito, um pesquisador que tem esse sobrenome, em que previu que lá para a década de 70, 80, a produção ia estabilizar e depois cair. Mas esse pico de Hubbert tem sido deslocado até hoje, não chegamos ao pico, embora esteja talvez próximo. Né? Por exemplo, Canadá,
as reservas caíram um pouco. No Brasil, subiu bem. Tá? Na Venezuela, dos 20 anos para cá, deu um pulo. Tá? Na Rússia, deu uma estabilizada. Na Arábia Saudita, subiu um pouquinho. Iraque subiu bem. Não, Irã subiu bem. Iraque subiu razoável e assim por diante. Na Venezuela, eles têm o que chama Bacia Sedimentar do Orinoco. O rio Orinoco, ele nasce na fronteira do Venezuela com o Brasil e eles deságua lá em cima, lá no Mar do Caribe. Então tem lá o Golfo de Maracaibo, Golfo de Maracaibo, e lá tem várias torres no mar raso, tá? Uma produção aí, digamos, a infraestrutura é mais barata, mas tem muito mais plataformas, tá? Eu falo tanto em bacia sedimentar, né? Então a produção de petróleo e gás é basicamente de bacias sedimentares, são estruturas geológicas mais recentes do que as bacias, é mais fácil, as cristalinas, que é placa cristalina, estrutura cristalina, escudos cristalinos, tá? Vamos lá, por exemplo, bacias sedimentares, onde tem no Brasil, litoral, plataforma continental já no mar, né? Regiões do interior do norte de Minas, tem a Bacia do Parecis, que é lá quase no meio do estado de Mato Grosso, Floresta Amazônica, tem a Bacia do Urucu, que é no meio do estado do Amazonas, Foz do Rio Amazonas, lá no estado do Pará, e assim por diante. Né? Vamos lá. Em continentes, as reservas são muito maiores no Oriente Médio. Vamos ver aqui, só para confirmar, né? O campeão aqui na primeira tabela é Venezuela, depois é Arábia Saudita. É isso mesmo, tá? Porque aqui do outro lado não tem tanto assim. Então é isso, né? Isso são as reservas, tá? Reservas provadas. E no final tem aqui R e P, reserva sob produção, que é por anos, né? Por exemplo, vamos colocar Brasil aqui, o RP do Brasil tem 12, isto é, se o Brasil produzir, vamos supor que não descubram mais nenhuma reserva, nenhuma jazida, o número das reservas assim acumulada seja estável. Quer dizer, vamos falar de novo, vamos supor que no Brasil não encontre mais nenhuma jazida e que a produção nos últimos anos sejam em jazidas cobertas. Então, em 12 anos, então a previsão de exaurir, né, de acabar com esse petróleo no Brasil é de 12 anos. Mas fique tranquilos que tem muitas descobertas, sempre descobre uma jazida nova, ou até mesmo o aumento das reservas já existentes. Tá? Tanto que na década de 70 tinha esse medo, e desde a década de 70 em torno de 10, 12, 15, relação R sobre P de 10, 12, 15. Então esse número aí sempre tem sido mais ou menos por aí. Tá? Mas, de novo, se não descobrir mais nada, petróleo acaba no Brasil 12 anos. Isso que quer dizer, por exemplo, o Canadá é 82 anos. Porque o Canadá eles não produzem muito para exportar. Eles produzem mais para o consumo interno e exportar para os Estados Unidos. O que mais que tem aqui? Vamos dar exemplo, Síria, que é um número maior aqui, a reserva sob produção, 290 anos. Tá? Que pelo jeito eles não exportam, acho que só consomem, é só para consumo próprio, talvez. Que país é esse aqui? Líbia. Reserva sobre produção, 108 anos. Tá? Então tá aqui, ó, reserva sobre produção, por incrível que pareça, o maior é América do Sul e América Central. Por que será? Cadê a América do Sul? Tá aqui. Vai saber, né? Enfim, tá aqui. Você tá dizendo aqui, amém, né? No caso aqui, o histórico, né, da América do Sul e América Central, né? Às vezes a relação reserva sobre produção tem aumentado bastante. Onde eu quero chegar? Isso é um argumento por parte dos empreendedores, né, que solicitam, né, maiores investimentos por parte do setor público para estimular aí a investimentos na cadeia do petróleo e gás. Tá? Ao observar que as reservas são grandes, exige-se do poder público algum incentivo. Tá? Tudo bem que boa parte dos investimentos é por parte da iniciativa privada, mas tem países em que detém o total monopólio. Inclusive, por exemplo, alguns países do Oriente Médio, Norte da África, Venezuela também. Até um tempo atrás o México quebrou o monopólio da Pemex, né, que é petróleos mexicanos, né? Enfim, crescimento, produção e consumo por região, né? Bom, o consumo per capita, mais aqui, ó, Estados Unidos, Canadá e Oriente Médio, mais precisamente, né? Estados Unidos, Canadá,
Arábia Saudita, até parece que é a Bélgica, não sei por quê, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Bahrein, por motivos óbvios, né, tem muito petróleo lá. Isso aqui mostra o quê? O perfil da variação do barril do petróleo, que nós sabemos que o barril do petróleo, o preço varia muito por questões geopolíticas, né, e também questão de consumo também. Mas geopolítico é responsável pelos picos. Como pode ver, por exemplo, vamos colocar os últimos aqui. Arab Spring, Primavera Árabe, manifestações que teve aí, principalmente lá no Egito, Tunísia. Invasão do Iraque, Iraque invade Kuwait, Guerra do Yom Kippur, década de 70, Revolução Iraniana, 1979, crise de Suez na década de 60, acho, reconstrução pós-guerra, e assim por diante, mas por conflitos, né, guerras, guerra civil, etc., né, que tem impulsionado picos de aumento, né? E quando tem vales, né, queda do preço, é retração econômica, como teve em 2008. Deixa eu ver se aparece bem aqui. 2008 está por aqui. Teve esse vale aqui, mas logo depois cresceu de novo, Primavera Árabe. A diferença entre a linha verde e a linha laranja, né, é porque é o seguinte, o preço do barril do petróleo, o valor real, é essa linha verde escura. Tanto que no final aqui as duas linhas se igualam, empatam. E essa linha verde aqui é o valor corrigido pela inflação. Tá? É para fins de comparação. Como assim? Tinha uma época, vamos supor, 1900. Não, vou colocar aqui, vai, 1865, por exemplo. Quanto estava o barril do petróleo? $8. Só que na época $8 era muito mais do que $8 hoje. Por isso que é normal, né, natural, não é difícil encontrar essas duas curvas aqui a chegar ao ponto que elas se encontram. Porque a linha verde é corrigido pela inflação. Tá? Então, por exemplo, $8 em 1865 era uma fortuna, que é equivalente a hoje a 130 e poucos dólares. Inflação, né? Normal, qualquer país do mundo tem isso. E até o seguinte, lei da oferta e da procura também, né? Então, quando tem picos grandes, é por causa da procura. Dentro do período de um ano, o preço aumenta lá para novembro, dezembro, estendendo lá para janeiro, fevereiro, março. Por quê? Porque dezembro, janeiro, fevereiro, março é o inverno do hemisfério norte. O hemisfério norte consome muito mais energia que o hemisfério sul. E boa parte da energia dos derivados, né, do consumo dos derivados de petróleo no hemisfério norte, no inverno, é por calefação, aquecimento doméstico, por exemplo. Tá? Aquecimentos em ambientes internos. Isto é, consome-se muito mais energia, as populações gastam muito mais dinheiro com energia no inverno que no verão, algo que no Brasil não acontece. Mas para minimizar esses picos, esses aumentos de preço previsíveis, né, obviamente, no inverno, alguns países investem em tankagem. Aqui se compra de tanques, né, construção de tanques para armazenar o petróleo e até mesmo o gás natural de certa forma, na medida do possível, que é muito mais difícil armazenar gás, mas na medida do possível para ser usado no inverno. É uma forma assim de driblar os altos preços. É que nem, por exemplo, grãos, né? Então a agricultura constrói o silo para armazenar os grãos para vender no momento aí que o preço estiver bom, tá? Então é isso, tá? Aqui está mostrando os preços do petróleo, né? Desde 1861 até 2019, né? Porque isso aqui, gente, muitos desses materiais assim, esses em inglês, né? Eu extraí do Global Statistical Review, que é um documento que todo ano a BP, que é uma empresa de energia britânica, faz. É como se fosse o balanço energético do mundo, mas não é tão detalhado quanto o balanço energético nacional, né? Senão é um negócio imenso. Preços, né? Bom, para quem não sabe, o valor do petróleo é dado por vários instrumentos, né? Então, por exemplo, tem o petróleo Brent, que é um petróleo. O Brent é o nome de uma bacia lá no Mar do Norte, lá na Europa, entre a Inglaterra, entre a Grã-Bretanha, Alemanha, Noruega. Mas o volume é muito pequeno, mas é usado principalmente como a principal referência em preços, porque o petróleo tipo Brent é o petróleo leve. E ao comercializar, por exemplo, petróleo venezuelano, que é o petróleo mais pesado, então pega o valor do Brent e multiplica por um fator inferior a 1, tá? Para dar um valor, porque os venezuelanos eles vendem o petróleo bem mais barato, por ser mais pesado, mais grosso, mais viscoso.
Então, tem petróleo tipo Brent, petróleo WTI, que é West Texas Intermediate, tem petróleo Dubai e assim por diante. Tá? Então, existem bolsas no mundo todo, por exemplo, na Bolsa de Londres comercializa o Brent, acho que de Nova York, WTI e assim por diante. E aqui estão o quê? A dinâmica dos preços entre 2004 e 2019, por exemplo, a gasolina está aqui, laranja, gasóleo é que no Portugal chama gasóleo, que é óleo diesel, que é o verde, e o óleo combustível com alto teor de enxofre, que é o que tem na Venezuela, por exemplo, óleo grosso. Então, assim, lógico, né, que o aumento do preço dos derivados acompanha o aumento do preço do petróleo. É óbvio, né? Por que que isso aconteceu? Lei da oferta e da procura. Chegou 2020 lá para março, abril, né, que foi anunciado a pandemia, o consumo despencou, também um pouco de receio, né, diminuiu brutalmente os investimentos, né, em indústrias, na cadeia produtiva, e houve um medo enorme um medo enorme, né, para a queda brutal do consumo, né, mas algo que não aconteceu, né? Porque da mesma forma que a bolsa de valores, o petróleo, o preço do barril do petróleo, ele vai muito com especulações. Então, quando a Organização Mundial da Saúde oficializou a pandemia, março de 2020, eu acho, houve um temor muito grande no mercado de petróleo, em que o preço por alguns dias despencou para valores negativos. Isso nunca aconteceu. Como assim? Chegou-se ao ponto que os fornecedores de petróleo, eles queriam dar, até mesmo pagar, tipo uma venda negativa, porque transportar e armazenar petróleo tem custo. Só que, claro, isso aqui é tudo movido por especulação, logo em seguida ele voltou ao normal, ou próximo ao normal. Então teve o ponto que, como não pode despejar petróleo no mar, eles tiveram que doar petróleo para algum comprador, entre aspas, né, para que não tenha gastos com armazenamento. É negócio muito louco, absurdo, né? Imagina, por 2, 3 dias, sei lá, o preço do petróleo estava negativo, sei lá, 30, acho que chegou a 30, quase $40 negativos o barril do petróleo. Só para mostrar que tudo quer dizer, muita coisa é especulação, né? Ações e bolsas de valores também. Como é a cadeia do gás natural no Brasil e no mundo? Bom, vamos lá. O que é gás natural? Prioritariamente gás metano, logo depois os seus tratamentos, né? Aqui é só mostrar, né, que existem, né, diferentes composições, né, em relação aí comparação a diversos campos, né? Por exemplo, o gás da Bolívia tem uma composição diferente do petróleo da bacia de Campos, enfim, né? Mas basicamente é o quê? É gás metano com um pouco aí de etano, propano, butano, aí desse aqui etano, propano e butano, né? Formam-se os condensados, porque lá embaixo no subsolo é gás, mas ao subir, ao succionar até a atmosfera, o que é gás vira líquido devido à variação de pressão. Tá? Acho que mais de pressão também variação de temperatura, aqui em cima é mais frio, né? Aí o que é gás lá embaixo, né, devido à alta pressão, vira líquido e aí pode ser usado para produção de GLP, para a composição da gasolina, por exemplo. Tá? E aí depois bombeia lá no gasoduto, praticamente quase só metano, sei lá, 95% no mínimo, mais ou menos isso. Tem traços de impurezas como nitrogênio, dióxido de carbono, gás sulfídrico, tal, que são extraídos, né, de alguma forma. Tem algumas tecnologias ambientais que permitem isso. E uma tolerância tal para emissão do gás de dióxido de carbono na atmosfera, tá? Mas há um limite para isso. Aqui tem traços de pentanos, hexanos, epitanos e também alcanos com mais de 7 carbonos, mas são traços, mas um pouquinho deles que dá para produzir mais gasolina, entre outros derivados, né? Tá bom? Então é isso. Vamos lá. Até poderia fazer mais um outro vídeo, mas já que ainda está curto, vamos embutir em um vídeo só. O Brasil ainda importa muito mais. O Brasil não exporta gás natural devido às limitações técnicas de escoamento, porque gás natural, obviamente, é gás, né? Então é muito mais difícil transportar gás que sólido ou líquido. Exportação, o Brasil não exporta. Importa da Bolívia, importa por meio de navios metaneiros, que é gás natural liquefeito, que sai de Trinidad e Tobago, aquele arquipélago pequenininho perto da Venezuela, Angola.
na África, Líbia também na Angola, o Catar, que é perto, lá no Oriente Médio. Tem vários outros países que têm infraestrutura de liquefação, né? Tira o gás, trata e liquefaz, né? Porque líquido, o volume é muito menor, né? Você pega o gás, ele tem um espaço maior. Líquido é bem menor. Por isso que os navios transportam o gás liquefeito, que é metano principalmente, né? Transporta o navio, o gás natural liquefeito até o porto importador como o Brasil, aí faz a regasificação, pega a água do mar, esquenta o gás natural liquefeito, vira gás e injeta no gasoduto. É porque assim, para converter o metano de gás para líquido, tem que passar por sistemas de refrigeração muito avançados. Temperaturas aí de 130, 140 graus abaixo de zero. Grandes sistemas de refrigeração em cascata, um atrás do outro, tá? E de grande capacidade de cada uma das fases. Aí liquefaz. Liquefaz o gás, né? Existem até experimentos aí na internet, né? Se você jogar, um palito de fósforo no gás natural liquefeito, não acontece nada, porque para queimar os combustíveis depende de temperatura também. E a 140, 150 graus abaixo de zero não tem problema. Isto é, o gás natural liquefeito é seguro, tá? Só que é o seguinte, para transportar o gás natural liquefeito de um navio para o outro, ele é transportado por tanques redondos, né, esféricos, com um isolamento térmico muito bom, porque senão a radiação solar incide no navio, que aquece o gás natural liquefeito, e o que é líquido vira gás e expande. Tanto que os navios têm navios de alívio caso de liberação de gás, se isso acontecer, né? Tubos de alívio, que nem posto de gasolina tem, sempre no fundo os tubos para liberar aí um gás que é gerado, alguns gases que são gerados no tanque da gasolina, por exemplo. Diesel e etanol, a mesma coisa. Então, o que acontece? O Brasil também importa um pouquinho da Argentina, mas só para alimentar a usina termoelétrica de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai e Argentina. Então, o Brasil importa, batendo olho aqui, uns 25%, até 26% do gás natural, né? Se investir mais em gasodutos, especialmente pensando no gás da camada pré-sal, aí a produção aumenta, né? Diminuindo as importações por parte do gás natural liquefeito, que é feito por contratos navio por navio. Agora o gás da Bolívia não, é uma estrutura permanente, então assinaram o contrato chamado Take or Pay, em que, independente da necessidade ou não, tem que comprar a partir daquele volume, sei lá, 30 milhões de metros cúbicos por dia, mais ou menos isso, né? Bom, o que mais? Variação de estoques, perdas e ajustes, erro de cálculo, pode ser vazamentos, né, emissões fugitivas, pode ser, às vezes sobra gás, aí tem que queimar, né, na atmosfera, aí desperdiça, enfim. Ele é muito usado na geração elétrica, produção de derivados de petróleo, aí pensando nos condensados, né, consumo final não energético, produção de fertilizantes nitrogenados ou até mesmo produção de plásticos, tá? Porque do etano, do gás natural, dá para produzir o etileno. Do etano vira eteno, que é chamado de etileno, nome comercial, depois polimeriza, vira polietileno. Residencial, principalmente cidades do Rio e São Paulo, pouca coisa, né? Comercial público idem, setor energético, são as termoelétricas, tá? Que mais? Transporte, mas rodoviário, não tem transporte ferroviário, nem marítimo usando gás natural. Rodoviário gás natural é carros, táxis, alguns ônibus, enfim. Indústria consome muito aquelas indústrias que utilizam o gás por ser barato, tá? A indústria está perto do gasoduto, etc. Né? Por exemplo, as de papel e celulose lá de Três Lagoas, né? Aproveita que está perto de gasoduto, também utiliza o gás para os seus processos industriais. Tá? Especialmente aquelas indústrias que usam mais calor que energia elétrica, por exemplo, a indústria cerâmica. Tá? Da mesma forma que o petróleo tem as reservas provadas de gás natural, que geralmente são medidas em metros cúbicos. Geralmente números assim, aqui, por exemplo, entre 400 e 500, 10 elevado a sexta, 400 a 500 bi, porque 10 a sexta é milhão, mas como está 400 mil, 500 mil, então entre 400 e 500 bilhões de metros cúbicos. Quanto que o Brasil consome em média por dia? Em torno de, acho que uns 100 milhões por dia. Então, se dividir 400 bilhões por 100 milhões, então tem gás natural para 4 mil dias. Que daí, um pouquinho mais de 10 anos.
previsão de aumento, da mesma forma que o petróleo, a previsão no ano passado era maior do que a previsão agora esse ano. Crise econômica decorrente à pandemia. Mas estamos falando de produção bruta, tá? Produção líquida, como assim? Produção bruta é o que sai lá do poço, mas um pouco do gás natural é consumido nas plataformas e um pouco também nas UPGNs, para alimentar os seus próprios processos, que são como se fossem indústrias. Então, o líquido é o que sobra, o que vai para o gasoduto. Então, assim, o consumo de gás na plataforma de petróleo e gás, obviamente, né, no alto mar, e também nas unidades de tratamento de gás natural, uma diferença até grande. 261 despenca para quase metade. E também tem a questão aqui, ó, injeção, né, porque uma parte do gás ele é reinjetado, aí tem a queima e perdas, que são vazamentos que pode acontecer. Mais difícil de calcular, mas pode acontecer. Produção de gás no ambiente pré-sal, mas aí necessita, né, de investimentos, né, para escoar, né, a produção, né, porque só na Austrália, o único país do mundo que já existe uma estrutura, uma plataforma que pega o gás, trata e liquefaz na própria plataforma, mas é uma estrutura maior, né? É o único, acho que foi inaugurada no passado, talvez aí, talvez acho que é a primeira do mundo, não sei se é a única. Relação reserva-produção, como falei, tem países aí do Oriente Médio, a reserva sobre produção entre 110 anos, né? E mesmo gráfico aí do petróleo. Não vou ficar analisando tanto não, mas olha só, tá vendo aqui uns vales, umas quedas? Crise econômica de 2008. Tá? Consumo per capita. Até que é semelhante do petróleo, né? Canadá e Estados Unidos, mas também é um consumo grande em outros países grandes produtores, como Holanda, Rússia, além da Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Catar e Bahrein aqui perto um do outro, Irã. Agora esse aqui eu não sei se é Turcomenistão, enfim, não importa, né? Então o consumo de petróleo, de gás natural, acompanha muito a produção dos seus próprios países. Por exemplo, o consumo de gás natural na Rússia é grande, petróleo já não era tanto. E seus preços? Aí tem o mais comum, que é Henry Hub, que é esse vermelho aqui. Sempre medido em dólar por milhão de BTU. Dólar por milhão de BTU. BTU é uma unidade de energia que é muito comum quando você compra, né, um ar-condicionado, inclusive para fins domésticos, né, fala em BTU também. Só que quando coloca duas letras M, é milhão. Se fosse o M só, seria milhar. Então, energia acumulada em um determinado volume do gás natural produzido. Agora, nos postos, por exemplo, em São Paulo, tem lá posto de gás natural veicular, GNV, aí é real por metro cúbico. Aí é preço pelo volume, não preço pela energia. Da mesma forma que o petróleo, né, que é petróleo tipo Brent, WTI, Dubai, os gás também. Não falei agora há pouco, mas como é o Henry Hub. Mas tem vários aqui. Capacidade instalada, refino de petróleo. Campeão São Paulo, né, tem até onde eu sei 5 refinarias, no Rio tem 3, enfim, né, sempre acompanhando o consumo. Plantas de gás natural é onde estão as unidades, os UPGNs, tá? Então é mais comum, mais próximo à produção, tá? Vamos dar o exemplo aqui, Amazonas, uma das maiores, né, o Guru quase, praticamente todo, acho que todo o gás natural, né, da bacia do Urucu vai para a cidade de Manaus. Enfim. Gente, agora que eu vi, eu tô sentindo. Ai, que bobeira minha, né? Só agora na aula que eu reparei que eu dividi a tabela em duas, só que faltou aqui a região sudeste. Tem sul, centro-oeste, norte e nordeste, não tem sudeste. Talvez o maior número, né, planta de gás natural estaria no Rio de Janeiro. Aqui, presepada. Mas vamos lá. No vídeo anterior eu falei, né, sobre a estrutura, as bacias sedimentares, né? É lá onde estão os blocos de exploração. São divididos em polígonos, que são possíveis locais onde há petróleo e gás. Por exemplo, aqui no Amazonas, há a infraestrutura mais para gás natural, mas nada impede de extrair condensado, condensado vai ter mesmo, e um pouquinho de petróleo. Maranhão e Piauí é mais gás natural, mas não, só gás natural. Só que no caso dos estados do Maranhão e do Piauí, parece que não é viável economicamente levar gasoduto para São Luís ou para Teresina, para o mar, por exemplo.
Então, há iniciativas de produção do gás natural para ser industrializado lá mesmo, construção de termoelétrica ou também de fábrica de fertilizantes, ou até mesmo fábrica de plásticos, porque é muito mais fácil transportar e armazenar um produto pronto, estado líquido ou sólido, do que armazenar em estado gasoso, né? O que mais que tem? Até mesmo Mato Grosso do Sul, na altura de Três Lagoas, parece ter um bloco de exploração, região de Prudente em São Paulo, região aqui no Paraná, não sei se é Guarapuava, não, acho que até entre Guarapuava e Cascavel, norte de Minas, e assim por diante. Mas o grosso está aqui, ó, litoral. Tá? E aqui nessa região onde tem mais investimentos, né, porque 90% da produção brasileira de petróleo e gás estão aqui. E essas linhas azuis são os gasodutos já existentes no mar. Ao passo que em preto são os gasodutos existentes em terra. O Gasbol, que é gasoduto Brasil-Bolívia aqui, a ramificação do Gasbol indo até Cuiabá, onde tem uma termoelétrica, o gasoduto levando o gás Jurucu até Manaus, e um que pega aqui o Nordeste, vai do Ceará, atravessa o Nordeste, entra no Espírito Santo, aqui conecta com a Brasil-Bolívia em São Paulo, e a extensão do Brasil-Bolívia até Rio Grande do Sul, e tem uma ramificação até BH. Tá? Então é o seguinte, planejou-se a construção desses gasodutos pensando o quê? No mercado consumidor e na presença de indústrias também, em regiões assim mais ou menos vizinhas. Há uma necessidade maior de investimentos em gasodutos e tal para fornecer um combustível que pode ser competitivo em algumas regiões, porque tem região que tem indústria que usa um combustível mais caro. Tá? Aqui tem lá terminais que recebem gás natural liquefeito. Tem um vídeo que eu fiz, vários slides atrás, que ele mostra o porto que tem usina de ondas. Vou esperar um pouquinho aqui para... porque está bem lá atrás. Que até falei para vocês, que é uma usina de ondas que fica no porto de Pecém, perto de Fortaleza, que é um porto assim que está uns quilômetros para dentro do mar, que foi construído mole, que é uma barreira de pedra, essa aqui, e que tem o porto e tem o terminal gasífero. Esse aqui é o navio que transporta gás natural liquefeito. Esse é o porto de Pecém. Tá? Então, esse tipo de navio com hemisférios em cima, né, é onde fica armazenado o gás natural, que tem todo o isolamento térmico, para evitar aí, né, perda de calor por convecção, condução e radiação solar, né, para que o líquido não vire gás, que eu falei agora há pouco. Vamos lá, de novo, onde é que estava? Aqui. Aqui, ó. Tem Porto Ipecém, perto de Fortaleza, tem Porto Salvador, Rio de Janeiro. E tem projetos instalar outros portos aí Brasil afora. Tudo importando gás natural. Tá? É isso. Aqui as capacidades. Aqui tudo é imigrante, é 1 milhão de metro cúbico por dia. O maior deles, deixa eu ver, acho que do Rio de Janeiro. 20 milhões de metros cúbicos por dia. Gasoduto Brasil-Bolívia transporta em torno entre 30 e 40. E o Brasil inteiro consome por dia em torno de 110, mais ou menos, 110 milhões de metros cúbicos por dia. Bom, royalties que eu falei, né, que é como se fosse um imposto, né, que principalmente municípios e estados recebem decorrente às atividades produtivas, né. O valor dos royalties depende muito da cotação do petróleo e do gás no mercado mundial e também, obviamente, do volume processado, transportado, enfim. No caso, no estado do Rio, campeão é Campos, né? Por quê? Porque Campos, né, tem o litoral, Campos dos Goytacás tem o litoral, né? Então, assim, se a exploração do petróleo está na altura do litoral da cidade de Campos, então a cidade de Campos que recebe. Isso, no caso, né, obviamente, estado do Rio. Se o petróleo é produzido na altura da cidade de Ubatuba, então uma parte dos royalties vai para a cidade de Ubatuba e outra uma parte para o estado de São Paulo. Então, assim, há um limite territorial para o mar, tanto estadual quanto municipal. É uma linha reta, tá? Que ela começa para 90 graus, né? Faz um ângulo reto e vai ângulo reto, né? Do litoral, né? Da praia, onde há limite de município, e vai entrando aí para o mar, até o final do mar territorial brasileiro.
Então, nesse trecho do mar territorial, né, tem a divisão, né, mar territorial brasileiro, estaduais e municipais. Como o litoral de Campos é muito grande, então Campos recebe mais, porque lá nele que tem várias plataformas. Só que aquela história, recebe muito dinheiro, mas será que eles estão usando realmente, né, para que é necessário? Investimento em infraestrutura, saúde, educação, etc. É uma longa discussão, né? O estado do Rio é o que, obviamente, recebe mais esses royalties em comparação a outros estados, né? Porque os royalties vão mais para regiões produtoras e menos para consumidores. É uma grande discussão também. Por quê? Porque como 90% da produção nacional de gás está neste estado, 90% dos royalties relativos ao gás natural também vai para eles. Aí os outros estados, né, estão reclamando. Pô, é muito dinheiro para um estado só. E o fato de ter casos de corrupção, crise financeira por causa de corrupção, por exemplo, é o que faz, por exemplo, os outros estados aumentar essa campanha, essa pressão para que os royalties sejam distribuídos, né, de forma mais igualitária. Idem as cidades. Tá? Aí o que acontece? Uma cidade que tem litoral recebe muito, uma cidade interior recebe nada. Aí fica uma desigualdade financeira. Tá? Vamos lá. Gás de xisto. Esse aqui é complicado, tá? Até vou fazer um próximo vídeo. Tudo bem que é um assunto curto, né? Mas o vídeo já está ficando longo, tá? Próximo vídeo eu vou falar sobre gás de xisto. Esse dá muito pano para manga.